Meu boa noite a todos os presentes, as autoridades. De antemão, queria agradecer a todo mundo pela oportunidade de apresentar o meu trabalho de muitos e muitos anos aí. São 2 décadas já preocupado com essa situação, tentando amenizar os problemas para a nossa região, para a nossa cidade e para a nossa população. Eu venho de antemão pedir desculpas, porque não sou orador, com certeza, e eu vou ter que resumir horas e horas de informações em 5 minutos cada projeto, né? Mas, vamos lá. O primeiro projeto diz respeito a um sistema de diques de contenção, que é o que literalmente o mundo todo usa, o mundo todo faz uso desse sistema para a enorme maioria dos sistemas de contenção contra enchentes pelo planeta inteiro, né? Então, vou ter que ler rapidinho aqui, senão não vai dar tempo, né? Então, sistema de dique de contenção. Um exemplo é para o bairro Ponte Nova, apenas como exemplo para o resto da cidade, mas o sistema se aplica para toda a região das nossas 2 cidades aqui, tanto o bairro São Cristóvão, como a região central, como Porto União também. Todos eles têm viabilidade para ser executado esse sistema. Então, vamos lá. O sistema de dique de contenção consiste de uma barreira física feita basicamente de argila vermelha e outros materiais com melhor capacidade de barrar as águas das enchentes. Para o bairro Ponte Nova, a sugestão é uma barreira de 1.500 metros de extensão, com média de 3 metros de altura, na cota 748 metros de altitude ao nível do mar, ligando a cabeceira da ponte Domices Caramela à cabeceira da ponte Manuel Ribas, a ponte dos Arcos, com um orçamento total de cerca de R$1,5 milhão de reais para totalizar a obra, com cerca de 50 mil metros cúbicos de terra orçados em R$1,1 milhões de reais para a contenção. Seria um sistema extremamente barato, seguro, esteticamente bonito, casado com um projeto turístico com diversas possibilidades de paisagismo e obras paralelas, pode se tornar uma excelente atração turística para a região. Também, porém, é perfeitamente viável a construção de uma alma de concreto, além dessa barreira de terra, né, da mesma altura, com cerca de meio metro de espessura, com orçamento de R$1,2 milhões de reais em concreto de 15 ppa, concreto com bastante resistência, né? Então, como vocês podem ver no telão, as 2 indicações de sistemas de diques, os maiores e mais viáveis, com uma aplicação melhor, seriam da ponte Domices Caramela até a região da UGV, né, da área da empresa Miguel Forte, e outra usando o aterro já existente dos trilhos da rede ferroviária, fechando um circuito da cabeceira da ponte de ferro, né, até a região do cemitério de São Cristóvão, né. Então, eu estou focando aqui para dar o exemplo, para dar continuidade, para simplificar as coisas, para a gente poder viabilizar as outras obras. Então, não é só essa obra. O que eu estou explicando são essa para simplificar as coisas. A obra utilizaria a área da Avenida Iguaçu, facilitando assim qualquer licença ambiental, minimizando qualquer impacto, tendo ainda a vantagem de direcionar o fluxo para a calha principal do rio, evitando o choque com o aterro da ponte Manuel Ribas, mantendo a velocidade e direção do fluxo do rio nesta área, anulando os efeitos do aterro referido. A água circula entre os aterros das 2 pontes, atrapalha o fluxo normal do rio ao sair do parque ambiental e passar por baixo da ponte, atrapalhando lateralmente a passagem normal da água, sufocando parte do espaço usado pela vazão debaixo da ponte. Então, esse seria o perímetro coberto pelo dique do bairro Ponte Nova, né, para todos entenderem. É uma extensão de 1.500 metros, aí que está orçado os custos. Eu tenho orçamento por escrito de mais de um lugar, de mais de uma empresa. Então, confirmação dos valores, né, seriam R$1,1 milhão
para o sistema de aterro e mais cerca de R$400 mil para as obras complementares. Ficaria o sistema pronto na cota desta nossa última enchente. Os complementos da obra são 2 saídas de água da chuva com válvulas de pressão automática barrando a água do rio, assim que o nível do rio superar o nível interno do sistema de diques. A partir deste momento, a água da chuva começa a ficar acumulada nas bordas do sistema de diques. Estes são os pontos mais baixos do perímetro interno e tem área suficiente para armazenar toda a água da chuva da grande maioria dos períodos de enchentes. Como sabemos, a grande maioria das chuvas causadas pelas cheias se precipitam antes das inundações, que são realmente causadas pelas chuvas que caem na bacia de nível superior, acima das nossas cidades, demorando um período considerável para chegar e inundar nossa região. Também seria muito importante isolar um canal de escoamento dedicado, isolado do sistema abaixo da cota 748, com o objetivo de escoar a água da chuva durante o pico das cheias, escoando a água da chuva por pressão, abrindo a válvula no final da tubulação, maximizando a vazão do perímetro interno do sistema durante a chuva. Então, se a gente tiver um canal dedicado que vai levar essa água da chuva por debaixo da cheia, automaticamente a gente não precisa nunca ter que bombear essa água que vai já direto para o rio, sem causar inundação na parte interna do sistema de contenção. Em caso de inundação, então, começarem a invadir as áreas urbanizadas, se faz necessário o uso de algumas bombas de sucção para manter o nível controlado, fora das residências. Outro trabalho necessário é isolar o sistema de drenagem na altura da Avenida Manuel Ribas, impedindo dessa forma que a inundação passe do bairro São Bernardo para o bairro Ponte Nova, por estes pontos de passagem. Porém, o ideal seria fazer o sistema ligando um dique desde o muro da empresa Miguel Forte, seguir a borda do rio, passando pela UGV, bairro Rocio, São Bernardo, Ponte Nova e fechando na ponte do Missis Caramela, sempre na cota 748. Por quê? Margem de segurança. A gente tem uma cota 748, teria uma possibilidade de enchente bem remota, com um retorno muito menor, mesmo com uma obra muito barata. Então, a viabilidade dela é muito fácil daí. Se você pensar numa obra faraônica de 750, 751, ela vai multiplicar várias vezes o custo e nós vamos esperar mais 20, 30, 40 anos para acontecer. E com obras complementares, esse 748 pode atender uma enchente com muito mais água, uma enchente muito maior, né? Desde que sejam feitas obras complementares, como eu estou propondo. Com essa configuração, triplicaria o orçamento, mas já atenderia um número muito maior de habitantes. Com obras diferenciadas, onde existem obras urbanas nas proximidades do rio, poderia ser executada sem nenhuma indenização ou grande interferência para ninguém. Existem vários pontos nesse trajeto que não exigem mais do que 1,5 metros de altura, de diques. Essa estimativa de custos são baseados em orçamentos e informações de tabelas do DR, construtora MOR, extinta Rodec Construções. Os custos são insignificantes diante do tamanho do problema. Só depende de vocês acreditar, aferir todos os dados, melhorar qualquer ponto, alterar o que for necessário, mas cobrar a execução. Aqui são alguns exemplos, né, de diques bem básicos de terra, né, terra com gramado. Aqui um exemplo de um dique na Europa, né, que fica abaixo do nível do mar, essa terra. Um dique simples, terra, com uma ciclovia, uma calçada em cima. É o que a gente precisa aqui, é mais que suficiente para a gente se livrar da grande maioria das enchentes nessas áreas atendidas pelo sistema. Então, para não perder tempo, vamos para o segundo projeto. Esse é um pouco mais complexo, bastante inovador, mas vamos tentar passar as informações. Projeto para aceleração do fluxo do Rio Iguaçu. Mais algum exemplo aqui antes de eu passar para frente, né? Sistemas de terra, casados com concreto, com muro, com reforço. Aqui um estilo americano, tipo Nova Orleans, ali com
com uma capa de concreto, né, para evitar qualquer erosão, qualquer colapso do sistema. O rio elevado, onde tem muros mais altos que a cidade, daí você isolando todo o rio, você bombeia a água das chuvas, também não interfere nos dois lados do rio, no caso ali, né? Aqui um exemplo bem legal que serviria bastante para nós também. Seria parecido com o nosso aqui nesse sistema mais barato, né? E aqui um sistema que já existe. O rio cheio, nível de enchente e a água na Fazenda Brasil, de propriedade da GR, com águas limpinhas, águas abaixo do nível do Iguaçu. E aqui a cava de extração de areia também, já de 2005, que é a minha pesquisa anterior a isso, né? Tempo que essa cava ainda estava vazia, mas também muitos metros abaixo do nível do rio, para exemplificar que é perfeitamente possível e viável. Um sistema individual, né, que os americanos gostam muito de fazer, e uma obra para dar o exemplo. E aqui as dimensões do sistema para 3 metros de altura do dique, né? Uma margem de segurança muito boa. Isso faz parte do orçamento, esse sistema nessas proporções. Então vamos ao segundo projeto, projeto de aceleração do fluxo do Rio Iguaçu. Esse projeto consiste em rebaixar o nível da crista da corredeira de Porto Vitória, pouco abaixo da cota 740 metros de altitude, que, para quem não sabe, é o mesmo nível da nossa régua aqui, é o mesmo nível do nosso rio aqui também, é 740 metros de altitude ao nível do rio. E posterior construção de um pequeno talude de no máximo 50 centímetros de altura, sobre este corte, né? Então, para ele nivelar na cota 740, toda a extensão da corredeira de Porto Vitória, de margem a margem, no formato zigue-zague. Esse aqui é na corredeira, um desenho precário aqui, porque eu estou sem computador, meu computador, meus programas de engenharia foram todos roubados, então tive que improvisar. Nesse sistema aqui, a gente faz o sistema, em vez de linha reta, para a água precipitar, cair, depois do sistema na cota abaixo, que seria para a represa, para maximizar a quantidade de quedas e diminuir o nível do rio. Vou tentar explicar isso aqui no próximo texto aqui, né? Então, seria essa nivelamento da margem em formato zigue-zague, que é esse daqui no exemplo. Detalhe das medidas da cota do rio via satélite ali, né? E aqui um exemplo pronto funcionando. Então, maximizaria assim a medida das quedas de água, transformando cerca de 350 metros de largura as corredeiras de Porto Vitória em até 1000 metros de extensão, devido ao formato em zigue-zague. Nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês aqui, se vocês contarem, medirem, analisarem a proporção, ele chega a 1.600 metros de queda. Eu estou fazendo uma estimativa aqui de apenas 1000 metros. Mas aqui são 1.600 metros. São 40 paredes de 10 metros até alcançar o outro lado. Então a eficiência seria muito maior do que eu estou expondo aqui ainda, né? Para a eficiência do sistema e usufruir da medida total das quedas de 1000 metros, precisamos remover as pedras entre as linhas da barreira da parte inferior para a cota 738 ou abaixo, né? Em plano inclinado, para fazer com que a água que caia no patamar abaixo e adquira ainda mais velocidade, proporcionando aceleração e, consequentemente, exigindo uma menor profundidade para que a água escoe até o nível da represa. Então, seria necessário cortar a partir destas linhas, cortar para a água realmente cair e poder fluir livremente, para aumentar o fluxo, aumentar a velocidade e, consequentemente, diminuir a lâmina de água. Automaticamente ela acelera, diminui a lâmina de água em pelo menos 50% ou 60%, e isso reflete numa bacia por muitos quilômetros acima do rio. Então, automaticamente, tem uma expectativa aí de diminuir qualquer enchente na cidade
em torno aí de uns 20%, acredito eu. Só um estudo muito profundo para definir o exato valor, né? Exato nunca vai acontecer, mas uma estimativa mais acertada, né? Este corte deverá ter uma inclinação de ao menos 1%, e superfície o mais regular, o mais liso possível para o melhor aproveitamento do desnível, proporcionando mais aceleração do fluxo, podendo ainda corrigir as imperfeições com concreto usinado, transformando assim em uma calha similar aos vertedouros das grandes usinas hidrelétricas. O formato desse corte deverá ter uma forma... Com licença, senhor Claudinei. 2 minutos para a conclusão. Não vai ser possível, então o projeto vai ficar pela metade e o outro não vai ser apresentado. De forma mais larga, na parte superior e mais estreita em direção à margem direita, assim aproveitando melhor a geografia e a altimetria do local. Desta forma, exigindo a remoção de uma lâmina mais fina de cinta de pedra. Então vai baratear os custos para a remoção das pedras. Para a execução do projeto, certamente o ideal seria a licitação determinando a remoção e britagem do material retirado com garantia de compra pelo Estado. Neste formato, o custo da obra seria quase que totalmente absorvido pela utilização do material retirado, utilizado na nossa própria região em conservação de estradas, ruas e até pavimentação de vias urbanas ou rurais. Porém, a aplicação ideal seria para a execução dos outros 2 projetos apresentados nesta ocasião. O custo real seria sobre o preço por conta da precisão e dificuldades da retirada do material de acordo com o projeto, objeto da licitação. Então, aqui mais algum exemplo que eu consegui encontrar pelo mundo aí, alguma ideia similar a que eu estou querendo pôr em prática, né? Como a água se comporta, né? Então ela cai em toda a extensão do sistema, maximizando então a vazão da água. Vou tentar dar um esboço no último projeto, que vou pular aqui. Aqui um exemplo no Sri Lanka. Então a água cairia com uma lâmina muito mais fina, acelerada assim, completamente diferente do que ocorre hoje na corredeira. Que é isso daqui a corredeira. É o que a água tem que superar na cota 741 ainda. E aqui o último projeto, desvio do rio. Para evitar que a água bata no morro, que turbilhone, que se aprofunde bem no canto, ali onde a profundidade do rio é enorme, a melhor solução, na minha opinião, seria cortar literalmente o rio, fechar, barrar ele e desviar completamente, ou quase que completamente, 90% aí do rio, por dentro, minimizando a curva, mantendo a aceleração, evitando a curva, evitando o mergulho do fluxo do rio nas partes profundas e mantendo a velocidade do fluxo da água, assim, não necessitando de acelerar, ele também não vai causar uma cheia na parte de cima dessa curva, como acontece hoje. Senhor Claudinei, conforme o regulamento previamente estabelecido, concedemos 30 segundos para a conclusão. Mais um exemplo aqui do mesmo corte, né? E um bom complemento seria ainda, o que já ocorre minimamente hoje, mas poderia ser maximizado, na parte, desde a curva até a parte do morro, cerca de 1 quilômetro acima da curva, em direção à Ponte de Arcos, se fosse removido parte desse morro natural que existe hoje, se fosse rebaixado para a cota 744, a gente também teria automaticamente uma passagem numa enchente dessa, de uma lâmina de 1 quilômetro de extensão e 4 metros de altura, passando livremente por dentro da fazenda, sem ter que rebaixar totalmente, sem ter que fazer um canal. Então ela passaria uma lâmina de 4 metros por cima dessa margem direita do rio ali, sairia do outro lado também, liberando a passagem dela e anularia grande parte do problema de vazão, mas continuaria o problema da questão da desaceleração. Então, por isso, o canal, o desvio completo do rio seria a melhor opção para se manter o fluxo e manter o nível do rio como a gente gostaria que fosse.
Obrigado pela atenção de todos. Desculpe só não ter conseguido apresentar todo o projeto, não ter conseguido apresentar quase que nenhum detalhe, mas isso foi muito, muito, muito estudado por muito tempo. Então, eu fico à disposição de qualquer um que queira tirar dúvidas.